Como acontece com todos os homens, os níveis hormonais de Darren se elevam à noite. Com a elevação da quantidade de testosterona, o circuito reprodutivo entra em hiperatividade. E chega a tomar conta de seus sonhos. Next. So have you decided where you want it? I don't know. What do you think? Agora, o circuito reprodutivo dele está tão estimulado que envia um sinal que percorre a sua espinha, chegando ao pênis. O pênis dele é formado por corpos cavernosos interligados. O sangue entra nesses corpos cavernosos, enchendo-os e fazendo com que se expandam. O pênis de Darren chega a ficar 5 vezes maior que o tamanho habitual. Come on, love, it's after 8. Bye, Mum. Oh, hi. Hi. Natalie entrou na puberdade mais tarde do que Darren, mas ela está crescendo muito mais rápido do que ele e parece muito mais madura. Tudo isso acontece graças ao estrogênio. Gotta run. Quando o estrogênio no corpo dela alcançou os níveis máximos, iniciou-se um intenso processo de crescimento. E desde então, partes específicas de seus ossos começaram a crescer rapidamente. Para alcançar Natalie, Darren precisa de seu próprio suprimento de estrogênio. Seu cérebro tem uma maneira surpreendente de produzir o hormônio. Ele transforma o excesso de testosterona em estrogênio. Infelizmente para Darren, leva tempo para o estrogênio se acumular. É por isso que os meninos amadurecem mais lentamente do que as meninas. E é também por esse motivo que as meninas normalmente se interessam mais pelos rapazes mais velhos. Mas da mesma forma que Darren precisa de estrogênio, Natalie precisa do hormônio sexual masculino, a testosterona. Suas glândulas suprarrenais, que ficam sobre os rins, liberam pequenas quantidades de testosterona na corrente sanguínea. O sangue leva o hormônio até o cérebro, onde penetra nas células adjacentes, estimulando o circuito reprodutivo e dando a ela o impulso sexual de que precisa para suprir as necessidades de seus genes. All right. Oh, hi. Looking good. Ta, so what's up? How do you fancy going out with me? Going out where? Wherever you want. So? All right. Nice one. A testosterona faz mais que apenas gerar um impulso sexual. Esse hormônio também ajuda Darren a obter sexo. Ele se torna mais competitivo e agressivo. Come for band practice, I won't be 2 ticks. I haven't come for band practice, sir. I want a part in the play. I didn't know you acted. I'm an engineer. Are you now? And I can sing. Darren ainda não sabe, mas as mudanças que ocorrem dentro dos testículos dele o deixam cada vez mais perto de executar a missão que os genes reservaram para ele.
Dentro das paredes dos túbulos, um tipo de célula que estava em estado latente está despertando para a vida. Essas células começam a se dividir. As novas células que se formam darão a Darren os seus primeiros espermatozoides. Romeo and Juliet in rap. Montagues versus Capulets with music. Montagues, sopranos all, Capulets, altos and tenors. I want all the Montagues to have unbroken voices. But Romeo's a Montague. I'm a tenor. Exactly. How would you feel about playing Tybalt? I'm Romeo. The fiery Tybalt, so wicked, so manly, so much more like you, David. So who's going to be Romeo? Meet your new arch-enemy, Darren Bruff. And Natalie, let me introduce you to your new love interest. Natalie acha que é mais madura do que Darren, mas o corpo dela está tão próximo de poder se reproduzir quanto o dele. Em seus ovários, os folículos aumentados continuam a crescer, mas eles precisam alcançar um tamanho 100 vezes maior do que o tamanho inicial para que os óvulos contidos neles possam chegar à maturidade. Darren e Natalie estão perdendo o controle de seus corpos por causa dos hormônios. Os níveis de testosterona e estrogênio estão aumentando a cada dia que passa, transformando seus corpos lentamente e preparando-os para o sexo. Um dos principais objetivos dos hormônios sexuais é iniciar mudanças que os tornarão mais atraentes para os parceiros em potencial. Mas, às vezes, o resultado é o oposto disso. Na noite anterior, Darren teve um aumento em seus níveis de testosterona. As consequências foram desastrosas. Dentro de poros de sua pele, a testosterona faz com que pequenas glândulas entrem em ação. Elas produzem uma substância oleosa chamada sebo, que deveria fluir livremente para o exterior. Mas Darren está produzindo tanta substância que está entupindo os poros e eles acabam se tornando um meio de cultura de bactérias. Os poros estão infeccionados. No passado, o sebo fazia com que a pelagem de nossos ancestrais primatas ficasse brilhosa e atraente. Mas o resultado para Darren foram as espinhas. Natalie teve mais sorte. Ela também produz sebo, mas o estrogênio o mantém em níveis baixos, reduzindo o efeito na pele dela, por enquanto. What's wrong with his face? He's wearing makeup. Oi, pizza face! Natalie thinks you're wearing makeup. O corpo de Darren está reagindo de forma violenta aos níveis hormonais cada vez maiores. E as espinhas não são o único resultado. A testosterona deixou a genitália dele tão sensível que mesmo o menor toque pode desencadear uma resposta. Os corpos cavernosos do pênis dele estão novamente se enchendo de sangue. Mas essa reação é um reflexo. O cérebro dele não está envolvido. O pênis de Darren parece ter vontade própria.
give up and make it way to the deep end. De fato, é comum para um adolescente ter cerca de 20 ereções diárias causadas por reflexos. Enquanto Darren está sofrendo por causa dos hormônios, Natalie está sendo beneficiada. Até pouco tempo, havia poucas diferenças visíveis entre o corpo dela e o de um menino. Mas agora, os hormônios sexuais estão esculpindo o corpo dela e dando-lhe novas formas desenhadas para serem atraentes para os homens. Sob a influência do estrogênio, os glóbulos de gordura são retirados de seu sangue pelas células adiposas presentes no peito de Natalie. As células absorvem a gordura e o volume delas aumenta, o mesmo acontecendo aos seios de Natalie. Esse processo também está acontecendo com as células adiposas em seus quadris e em suas nádegas. Isso dá a Natalie os primeiros sinais das curvas femininas. What? I'm a mate. We look out for each other. Look, I've had enough of this. I'm gonna look at some trainers. Shallow. I know. Shallow's in. Até agora, a puberdade tem sido boa para Natalie e uma dor de cabeça para Darren. Mas como os hormônios sexuais começaram a fugir do controle, há algumas surpresas guardadas para ambos. A transformação de seus corpos apenas